Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, esse vídeo eu vou falar sobre essa reuniãozinha aqui, tá? Que rolou hoje. Plotting Speed and Security in Chia, né? Plotting velocidade e segurança no Chia, tá? Pessoal, basicamente, isso tudo começou por causa do Mad Max. Basicamente foi isso, tá? Mad Max começou, surgiu quando o Mad Max foi lançado, tá? Surgiu uma grande preocupação do time. Na verdade, eu acho que não foi nem tanto do time do Chia, né? Mas da comunidade. Pensar assim, peraí, mas como que isso pode ser usado? Como será? Quais são os fundamentos que isso pode quebrar da moeda do Proof of Space and Time, né? A prova de espaço e tempo. Será que isso não pode virar uma prova de trabalho, né? No decorrer do vídeo eu vou tratar, mas vou mostrar para vocês, né, o que eles falaram sobre isso, porque eles realmente têm esse tipo de preocupação, né, de não transformar uma moeda que é de prova de trabalho, de prova de espaço e tempo, se transformar numa moeda que seja prova de trabalho, tá? E por enquanto vocês devem estar falando assim, mas Léo, tem nada a ver uma coisa com a outra, nossa, coisa totalmente diferente. Calma, no decorrer do vídeo vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, tá? E aí vou trazer para vocês, tá? Já está mais ou menos posicionado aqui, e eu vou trazer para vocês igual eu fiz aquele outro, né? Daquela outra reuniãozinha que eles tiveram, eu vou fazer basicamente a mesma coisa, tá? Onde eu vou passando aqui umas partes, né? Eu vou passando e vou parando nos slides, eu vou explicando para vocês os slides e vou parando e explicando para vocês nas falas deles, o que eles estão falando. Não vou traduzir tudo fala, não vou fazer isso, tá? Meu objetivo é mais trazer as coisas que são mais importantes, tá? Um resumão, tá? Mas das coisas mais importantes, porque eu acho que aqui o que interessa para a gente é aquilo que realmente é o importante, tá? Não interessa detalhes técnicos e tal, eu acho que não é o caso. O caso é aquilo que a gente vai ser o nosso dia a dia, aquilo que vai ser importante para a gente e aquilo que pode nos preocupar eventualmente em termos de segurança, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, eu vou dar play aqui para a gente começar, tá bom? Pessoal, a primeira coisa que eles falaram, eu achei até interessante essa parte. Eles disseram o seguinte: eles esperavam que plotters mais eficientes surgissem, tá? E eu não achei que eles esperassem, né? Porque eles lançaram o blockchain e tal. Eu achei que isso fosse uma coisa meio fechada, né? Uma coisa assim que não fosse ser aberta e tal, apesar de que o software é open source, né? Eu achei que isso não fosse uma coisa assim que eles esperassem que isso fosse se fosse ser aberto e tudo, né? Que pudesse ser de fato alguém pudesse simplesmente fazer um novo plotter, né? Mais eficiente e tal. Eu imaginei que por uma questão de eles quererem manter uma equidade, né? Aquela coisa assim. Não, tudo bem, você pode ter um computador muito mais rápido do que eu, mas o seu plot não vai ser tão mais rápido assim do que o meu, né? Então, eu achei que eles ainda tivessem essa ideia, né, de manter essa equidade, mantendo mantendo computadores muito diferentes com plots parecidos, vamos colocar assim, né? Óbvio que o SSD continua fazendo muita diferença, como a gente já sabe. Quem está plotando com HD, por exemplo, está levando 12 horas para fazer um plot, enquanto você leva um plot com HD, você leva metade do tempo, né? Com o mesmo computador, às vezes um i3. Mas mesmo i3 com o Mad Max faz em 3 horas e meia, né? Então, na minha opinião, eu não achava que eles esperassem isso dessa maneira. E eles estão dizendo que sim, eles esperavam que isso fosse surgir, né? E eles mesmos colocam assim, tudo está ok, né? O rápido desenvolvimento dos diferentes plotters, né, eles não viram problema nisso, e que os plots continuam usando aproximadamente 1,3 terabytes de gravações nesse disco, né, nesse SSD, para se completarem. Que plots em paralelo, né, e sistemas que já otimizam não fazem, não costumam, não estão
aparentando fazer muita diferença nesse terabytes por dia. Realmente, isso é verdade. Quem já tinha, por exemplo, sistemas extremamente bem otimizados, está fazendo mais ou menos a mesma coisa, né? Por exemplo, quem estava fazendo 30 plots em paralelo com aqueles Epic e tal, continuam fazendo números de plots diários, continuam fazendo a mesma quantidade. Então, tem gente, por exemplo, que não mudou o tipo de plots porque já estava indo tão bem com aquele sistema, não tem por que a pessoa eventualmente querer mudar o tipo de sistema de plotting, tá? Então, quem está se beneficiando? Quem tem um SSDzinho, quem tem uma maquininha e quem tem pouca memória RAM. Esse pessoal está se beneficiando, porque não precisa ter muita memória RAM, um SSDzinho de boa qualidade e uma maquininha razoável, você está fazendo plots com uma qualidade, com uma velocidade absurdamente boa, né? Eu, por exemplo, na melhor das hipóteses, estava fazendo 8 a 9 plots por dia. Eu hoje, na pior das hipóteses, eu faço 11 a 12, né? Então, o meu sistema de plotting melhorou bastante, né? Então, vamos lá. Então, tem plots, novos plotters, né, que se beneficiam de vários cores, né, sistemas de vários cores, de SSDs rápidos e de memórias, de recursos de memória muito mais rápidos, como, por exemplo, o RAM Drive, né? Isso é uma coisa boa, porque isso faz o plotting mais fácil e mais rápido, mais acessível para hardwares, para uma gama de hardwares mais fácil, mas maior, uma gama de hardwares maior. Foi aquilo que eu falei no início da conversa, né? Que, por exemplo, um i3 com um SSDzinho de boa qualidade tem capacidade de fazer um plotting em 3 horas e pouco, até mais rápido, se for um i3 de uma geração atual, vamos colocar assim, né? Ele coloca assim: a Xia vai mudar do K32 como mínimo num tempo logo, né? Em pouco tempo. Ele diz: não, eu tenho minhas dúvidas, Em pouco tempo, não, mas em algum tempo, sim. Tá? Ele, no início do Xia, do lançamento, eles estavam dizendo que isso ia ocorrer num tempo próximo de 10 anos, alguma coisa assim. Hoje, eu já acho que nossos plots K32 só vão ter uma vida útil de 5 anos no máximo. Minha opinião, tá? Talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, mas é minha opinião porque vocês vão ver mais para frente. E aqui tem gente aqui ele está falando assim, né? Existem pessoas alegando que supercomputadores podem fazer uma fase 1 em 25 segundos e um plot total em 65 segundos. E aí ele coloca assim: vocês têm certeza que não estão mudando o K32, né? Falando do K25? E aí eu falo assim: é impossível fazer qualquer supercomputador fazer isso aqui, porque mesmo que um supercomputador tenha muitos cores e tal, ele não vai conseguir paralelizar esse processo dessa maneira e ele não vai conseguir, em 25 segundos, reorganizar todo aquele arquivo, né? Uma fase 1 vai gerar um arquivo de mais ou menos 200 gigas e para você reorganizar esse arquivo de 200 gigas, você precisa de algum tipo de controladora que faça esse serviço. E em 25 segundos eu acho pouco provável, tá, pessoal? E eles lá falam exatamente a mesma coisa. Então, assim, só mesmo para ilustrar para vocês, vocês vão ver o próximo slide, não sei se é o próximo, mas é um dos próximos slides, que ele vai mostrar isso aqui de uma maneira mais precisa, tá? Então, pessoal, aqui ele está tratando de uma coisa bem interessante. Quando eu vi isso aqui, eu falei: meu Deus, olha que loucura! Eu nunca imaginei que isso pudesse ser possível, tá? Ele tá aqui falando do replotting ou é a mesma coisa isso aqui, tá? Ele está tratando isso aqui da mesma maneira, tá? Ou real-time plotting, você plotar em tempo real, ou seja, você recebe um desafio e você plota na memória ou num hardware, uma placa de vídeo, alguma coisa, e você responde aquele desafio em tempo real, ou seja, você não precisa ter disco, você não precisa ter armazenamento, né? Você não precisa armazenar aqueles plots, e você, com uma máquina muito boa, óbvio, você seria capaz de
plotar aquilo lá em memória e você responder aquele desafio em tempo real. E detalhe, como você tá plotando em tempo real, você seria capaz de responder o desafio de maneira que você seja o vencedor. Então, a ideia seria perfeita, tá? Problemas dessa matemática, né? Dessa ideia que ele está falando. Então, primeiro que ele até trata disso aqui no tal do... Está descrito isso no Consensus Paper, né? Eu acredito que isso seja o tal do White Paper da moeda, né? Então, e detalhe, para isso, você não precisaria plotar o plot inteiro. Você poderia plotar só a fase um, porque parece que a fase um já é o seu plot inteiro, de certa maneira, né? Então, ele simula uma ideia de que você conseguiria, em tese, né, óbvio, fazer o seu fase um em menos de 30 segundos, né? E aí poderia gerar o seu plot em tempo real, respondendo em menos de 30 segundos. Lembrando que hoje você pode responder em até 30 segundos na rede de hoje, tá? Não quem está no HPOO. Quem está no HPOO é no máximo 10 segundos. Mas na blockchain de hoje você pode responder em até 30 segundos. Mas parece que na próxima rede, na blockchain nova, né, dos pools, parece que o tempo vai ser reduzido para 10 segundos. E aí entra aquela questão de quem responde primeiro e tal, recebe aquela premiação do 0,25. Então, responder em 30 segundos não seria uma boa ideia, né? Aqui, pessoal, ele complementa o seguinte, tá? E um supercomputador desses de 100 milhões de dólares, né, esses que fazem modelos de explosões de bomba atômica e tal, que países utilizam, né, seria capaz de fazer um negócio desse aqui em menos de 30 segundos. Mas eles não têm preocupação, porque você não vai investir 100 milhões de dólares para fazer um ataque que você vai ganhar menos do que 100 milhões de dólares, né? Então, isso daqui não é um problema. Ele depois vai mostrar numa planilha uma comparação, né? O custo de energia e o ganho potencial. Então, é interessante isso. E aí eles estão comentando que uma das razões pelo qual eles escolheram o plot de tamanho mínimo do plot, o K32, né, esse plot que a gente está fazendo de 101 gigas, é porque as memórias que a gente utiliza hoje e as que a gente vai utilizar no futuro, DDR4 e DDR5, elas têm uma largura de banda que a gente consegue calcular quantos segundos, quantos minutos, né, você levaria para trafegar cento e poucos gigas de dados, né? Então, assim, pensando na melhor das hipóteses, na melhor dos cenários, quanto tempo você levaria para trafegar esses dados, né? Então, mesmo que você tenha uma super máquina e tal, você fica no gargalo da memória, né? Você teria que ter um sistema de memória extremamente paralelizado, como ele estava falando mais cedo do supercomputador de 100 milhões de dólares, que seria talvez o sistema mais próximo que se chegaria nesse nível, entendeu, pessoal? Aqui, pessoal, ele está dizendo o seguinte, que o plot filter, né, é a maneira como ele filtra os plots, se beneficiaria da redução, de leitura de disco, né? Porque isso foi feito propositalmente, para você poder armazenar bastante plots e caso você tenha um desafio, ele não atrapalhe o resto das suas leituras, dos outros discos, etc. Né? Imagina que você tem um desafio, naquele momento o seu HD começa a ter que ler muita coisa e você começa a perder os outros desafios. Então, o objetivo não seria esse. Tá? Então, esse plot filter, ele hoje está setado em 512. Então, se isso começar a acontecer, se isso, né, porque hoje eles reconhecem que isso aqui seria um benefício, né, o plot filter em 512 seria um benefício para esse pessoal, eles poderiam simplesmente mudar esse valor do plot filter e resolveriam esse problema. Tá? Então, mas mesmo assim,
o fato dessa pessoa, né, utilizar dessa maneira, né, isso não garantiria que a pessoa conseguiria achar um proof, né, achar achar um desafio corretamente, né? Ela poderia tentar, uma vez que ela tem mais informação e ela está processando de acordo com, né, a informação que ela está buscando, vamos colocar assim. Mas isso não garante que ela vai achar uma prova, né? Vamos colocar assim, tá? E aí ele está dizendo assim que o plot em real time consome muito processamento. Aí o que eu estava falando, né? Gravação e leitura em memória, né? Memory bandwidth, né? Acesso em memória, tráfego de memória, né? E, e muito mais por plot, né? Isso aí ele está dizendo assim, né? Muito mais na plotagem, né? Então imaginem o seguinte: a gente vê nosso CPU extremamente estrangulado quando a gente está fazendo um plot, né? É só vocês olharem para o meu aqui, por exemplo. Então vocês estão vendo que está extremamente estrangulado enquanto eu estou fazendo um plot. Óbvio que isso daqui, né, um real-time plotting, eu preciso de muito mais CPU. Eu estou fazendo um plotting aqui em 1h50, 2 horas. Imaginem se eu for fazer real-time plotting. Meu Deus do céu, eu preciso de um computador 100 vezes mais rápido do que esse, 50, pelo menos 50 vezes mais rápido do que esse, 100 vezes mais rápido do que esse, talvez até mais vezes mais rápido do que isso que eu estou falando. Então, uma loucura. E aí ele conclui assim: se hardware de classe de consumo, né, hardware que a gente consiga comprar, né, chegue ao ponto de, de fazer esse tipo de trabalho entre 3 e 5 anos, coisa que a gente não acredita que vai acontecer dessa maneira, tá? É, ainda não seria capaz de competir com o custo de armazenamento, né, de discos, porque ele vai mostrar no próximo slide a comparação de você simplesmente comprar mais discos e armazenar esses plots do que você simular, porque essa técnica aqui exige, esse real-time plotting, exige que você simule, você precisa dizer para a rede o seguinte: rede, olha só, blockchain, eu tenho 50 terabytes de plots. Eu tenho, vamos lá, grosso modo, 500 plots aqui. E aí a rede vai chegar para você e falar assim: ok, você tem 500 plots, eu vou te mandar um desafio para o plot número 253. Agora eu vou te mandar um desafio para o plot número 413. Agora um desafio para o plot número 4, e assim por diante. E você vai ter que ser capaz de responder esses desafios naquele tempo, né? Então, se você falar para a rede, rede, eu tenho 1 milhão de plots, você não vai ser capaz de responder esses desafios a tempo. Então, o problema, o buraco é mais embaixo. Você tem que dizer para a rede um número de plots que você tem capacidade de fazer esse real-time plotting, né? Então, por exemplo, eu quero dizer para a rede que eu tenho 1 milhão de plots. Você vai ter que ter X máquinas dessa capazes de simular, né? Se cada uma é capaz, estou chutando um número, se cada uma é capaz de simular 500 plots, eu vou ter que ter X máquinas dessa para simular tal 1 milhão de plots que eu estou querendo ter. Então, a máquina já não é barata, né? A gente já está chegando a todas essas conclusões. O que é mais barato? Uma super máquina dessa que faça alguma coisa nesse sentido, ou simplesmente eu comprar 5 HDs de 10 teras? Né? Ou 3 HDs de 18 teras? É mais barato comprar 3 HDs de 18 teras, né? É muito mais barato. Então, não dá para comparar esse tipo de coisa, pessoal. Vamos continuar. Só concluindo, ele está dizendo o seguinte: isso eu achei muito interessante, porque isso aqui fecha o conceito, tá, pessoal? Eles não vão permitir que a Chia deixe de ser, né, prova de espaço e tempo, né, proof of space and time, né, prova de espaço e tempo, se torne prova de trabalho, proof of work, né? Chia foi iniciada como uma alternativa verde para a prova de trabalho.
a prova de trabalho, proof of work, né? Então, a filosofia continua e o que eles precisarem fazer para continuar com a filosofia, eles vão fazer. Seja aumentar o número do K, se precisar. Né? Se o K32 você conseguir fazer em real time, eles vão aumentar para o K33. Pronto, está resolvido o problema. Se eles não quiserem aumentar para o K33, eles podem mexer no plot filter, né? Eles vão mexer no plot filter, vai exigir um pouco mais de leitura e disco leitura e gravação em disco, leitura na verdade, gravação não porque o plot já está gravado. Leitura em disco vai exigir, com certeza, mas eles vão mexer, eles vão fazer o que tiver que fazer para que o Xia continue uma moeda verde, tá, pessoal? Pessoal, aqui eles estão mostrando essa planilha que eu achei super interessante, porque eles estão comparando preços de máquinas que você conseguiria, assim, de alguma maneira, simular, né, esse tipo de trabalho. Então, primeira coisa, ele pegou esse carinha aqui, que está junto com o Jane Hoffman, esse carinha entende muito, tá? Esse carinha entende muito dessa parada. Nossa, dá gosto de ouvir ele falando, porque você vê que ele fala com propriedade. E aí ele estava falando o seguinte, um amigo dele montou essa máquina aqui, pagou $9.000 nessa máquina. Acho que foi $9.000. Pelo menos é o que está aqui. Ele pagou $9.000 na máquina. Uma bela máquina, um Ice Lake da Intel, com muitos SSDs da Optane e tal. E aí ele está simulando aqui que essa máquina conseguiria, e muita memória, pelo jeito, conseguiria plotar, faz uma fase 1 em 309 segundos. Aí a gente faz uma conta rápida aqui, ó. 309 dividido por 60 dá 5 minutos e 15 segundos. Meu Deus do céu. Minha fase 1 tá levando, sei lá, 40, 50 segundos. Mas eu sei que tem gente fazendo fase 1 aí em 15 e 20. Mas mesmo assim, né, pessoal? Pô, pelo amor de Deus, 5 minutos é outro departamento. Aí, pô, então o cara faz a fase 1 em 5 minutos. Tipo, já tá espetacular, tá? E aí ele está simulando aqui, ele coloca, né, isso é um hardware atual, tá? Ele coloca aqui quanto que ele teria capacidade de simular para fazer isso em tempo real, né? Ele colocou um cálculo aqui de 4,6 terabytes, ou seja, 45 plots, né? Eu acho que ele não teria nem capacidade de fazer isso, porque um plot com uma fase 1 de 309 segundos não consegue, a gente sabe que não consegue, né? Mas é uma simulação, tá? Então, o custo, o TCO, ele dá até uma especificação para o TCO. Pessoal, basicamente isso aqui é o custo por terabyte por mês, tá? Então, uma máquina dessa, por exemplo, de $9.000, ele faz uma projeção, tá, pessoal? Ele faz um TCO de 5 anos. Então, ele projeta essa máquina. O custo dessa máquina de $9.000, que eu acredito que não, ele mesmo fala de 5 a $9.000, então acho que ele está superestimando o valor dessa máquina. Ele coloca energia, o custo de energia dessa máquina por 5 anos é esse. E teria, né, essa capacidade de por isso que ele fala, né, acaba ficando caro, porque ela só teria capacidade de simular essa quantidade aqui de terabytes, né? Então, você vê, com o custo de energia, você vai para $12.600, dividido isso por mês, você tem um custo de $45 por terabyte. Você simplesmente não é lucrativo. Simplesmente você vai pagar mais caro para rodar essa máquina, né, se você dividir o custo da máquina, etc., né, durante 5 anos, do que você não, né, do que você vai ganhar efetivamente. É impossível você ganhar $45 por terabyte no Xia hoje. A gente está cansado de ver isso. Tá? Vamos continuando. Pessoal, interessante, ele faz comparações muito, muito loucas, né? Então, primeiro ele está falando, ele usa esse exemplo real, né? Que é essa máquina real, que é essa máquina do amigo dele, né? Depois ele chega e coloca esse supercomputador de 100 milhões de dólares. Tipo, surreal. E esse supercomputador, por incrível que pareça, só teria capacidade de simular 57 terabytes.
Eu não acredito. Eu acredito que ela teria capacidade de fazer muito mais que isso, tá? E, segundo ele teria capacidade de fazer uma fase 1 em 25 segundos. Eu não conheço supercomputadores, pessoal. Aí fica ele que está falando, tá? É, e aí, quando ele coloca o custo de energia, a máquina consome 9 megawatts. Cara, 9 megawatts é uma cidade pequena. 9 megawatts é uma cidade pequena. Que loucura. O custo de energia por ano é de 11 milhões de dólares. O custo de energia. Aí quando você soma o custo de energia com o custo do computador, você vai para 156 milhões de dólares em 5 anos. E aí você vai para um custo por terabyte de 45 mil dólares por terabyte. É isso mesmo? É isso mesmo, cara. Que loucura. Então, esqueçam, tá? Ele só coloca mesmo para mostrar o quão ridículo a conta é, tá? E aí ele coloca assim, replotter theoretical high speed. Replotter, que ele chama, é o tal do plotter em high speed, em real-time plotter, tá, pessoal? Não é plotar fake, não, tá? Porque o plot fake, ele ainda precisa daquele armazenamento em disco. Você copia o plot, você faz o plot fake, mas você precisa armazenar aquele plot fake no seu disco, tá? Isso daqui é o plotting, é o real-time plotting, tá? Você simular que você tem o plot, e aí, quando ele te pedir o desafio, você vai lá e vai computar aquele desafio em tempo real e mandar para ele. Então, aqui ele está colocando um high-end server, né? E ele coloca aqui 30 segundos, em tese, 500, o plot filter ele não mexe, todos você está vendo que todos aqui estão 512 e tal. Attacks per sign proof. Aqui, pessoal, é um cálculo baseado no poder de processamento da máquina, tá? E baseado na quantidade de terabytes que você consegue simular, tá? Aqui, Power, né, faz parte da conta, no final das contas aqui do resultado final. E aqui ele coloca para a gente que essa máquina custa 8 mil dólares e o custo de energia dela continua sendo 735 dólares, o custo total vai para 11, e aqui o custo total por terabyte por mês, 4 dólares e 10. Eu não sei de onde que ele tirou essa conta, porque ficou tão diferente dessa aqui primeira, tá? Eu realmente confesso para vocês que eu não entendi. Ah, tá, ficou diferente porque esse tempo aqui ficou muito diferente. Eu confesso para vocês que eu não entendi por que esse tempo aqui ficou tão diferente, pessoal. Ele não explicou isso em detalhes, tá? E aqui, Theoretical Desktop, vocês reparem que o tempo está exatamente o mesmo, e aqui só muda o power, né, a energia gasta, e o valor da máquina. Né? Mesmo assim, eu acho que ele está simulando, está colocando uma ideia que um dia possa acontecer, que essa máquina possa existir, tá, pessoal? E aí ele coloca esse custo aqui, né? E o custo por terabyte ainda vai estar em 1 dólar e 50 centavos. Provavelmente a gente não ganha isso nem hoje, imagina lá no futuro. Ainda simula uma máquina, um replotter com PCI Express, uma GPU PCI Express 4 GB, x16, por que x16? Porque essa largura de banda, né, é importante para ele poder calcular quanto tempo você tem para jogar tudo na memória e descer tudo da memória da placa de vídeo, tá? E uma placa de vídeo, pessoal, em tese que essa placa de vídeo se comunique diretamente com a memória RAM, tá? Por aquele link de memória, aqueles links novos, aquelas tecnologias novas, tá me falhando o nome, que se comunicam direto com a memória RAM, tá? Tanto a AMD quanto a NVIDIA já tem essas tecnologias já funcionando, tá? Então, aqui ele simula uma com DDR4, né, que seria capaz de fazer um plot em fase 1 com 30 segundos, e aqui ele simula outro com DDR5, 256 GB de memória RAM com DDR5, que seria capaz, teoricamente, de fazer uma fase 1 em 10 segundos. Ok. E aí, como ele faz a fase 1 em 10 segundos, né, ele consegue o triplo de ataques per sign proof. Né? Então, em vez de fazer 0,93, ele faria aqui 2,81, né, que é o triplo, seria o triplo disso daqui, e automaticamente ele poderia simular o triplo
da quantidade de terabytes, né? Então, em vez de simular 47,5 terabytes de armazenamento, ele conseguiria simular 142,5 terabytes de armazenamento com os mesmos 700 watts de consumo, tá? Então, assim, bem interessante, mas ainda assim, um valor total da máquina em uns 5 anos, o TCO em total de 5 anos, e o TCO mensal de 91 centavos, né, por terabyte. O que ainda a gente é muito. E aqui logo aqui no vídeo, aqui na frente, ele vai comparar com atualmente como é o TCO com discos rígidos, né? Ele coloca aqui quanto é o custo por terabyte. Nos Estados Unidos ele está falando de custo por terabyte na faixa de $12, e aí ele simula em 2022, 2023, 2024, o custo por terabyte chegaria a menos de $10. Eu confesso para vocês que vamos pensar hoje, só para a gente ter uma ideia, tá, pessoal? Vamos falar de $13, 13 vezes 5, vou botar por alto, 5,50. Eu não consigo comprar HD por $71 por R$ 71 por terabyte, tá? Eu, na melhor das hipóteses, estou comprando HD por R$ 160 por terabyte. E quando eu consigo alguma coisa, é alguma coisa de alguém que já está saindo do Chia, eventualmente alguém que está vendendo o hardware dele, e eu estou conseguindo comprar na faixa de R$ 150 a R$ 160 por terabyte. Eu não estou conseguindo. Se alguém conseguir coisa melhor, avisa a gente aí, tá? Por favor. Então, para vocês verem que essas contas aqui é conta dele lá nos Estados Unidos, eu acredito que esteja um pouquinho melhor os preços. Mas mesmo assim, pessoal, eu não estava conseguindo achar esses preços lá, não, tá? Eu dei uma olhada nos preços deles lá, eu confesso para vocês que eu não consegui achar esse nível de preço. Vamos continuando. Pessoal, aqui ele faz umas comparações interessantes, tá? Aqui ele só está colocando o custo de HD, tá? Então, realmente, mesmo assim, aqui eu ainda acho que está um pouquinho sub, né? Tudo bem que, de repente, eles estão conseguindo comprar HD e na quantidade, direto do distribuidor e tal. Pode ser de fato, e aí realmente fica mais interessante, tá? Aqui ele já coloca o custo do disco rígido já com as controladoras, né? A controladora JBOD e RAC, tá? E você vê que o custo sobe bem agressivamente, tá? Ele coloca assim, com alto custo, baixo custo e médio custo. Provavelmente, baixo custo é que você imprimiu na impressora 3D os suportezinhos e jogou teus HD tudo numa torre e fez aqueles negócios que a gente tem visto o pessoal fazendo por aí. Vocês já devem estar vendo algumas imagens. No grupo do Discord, o pessoal tem postado uns rigs, né, que a gente chama, bem interessantes. De custo baixo, né? O custo alto aqui deve ser aqueles bonitos, com aquelas gavetas que você puxa assim, um monte de gavetinha de HD. É bacana, lindo, mas isso a gente sabe que tem um custo altíssimo, tá? E aqui tem embutido também placas controladoras para esses discos, né? São placas HBA, você não tem jeito, você precisa colocar. E aqui ele está colocando esses custos por terabyte. Beleza, eu não sei de onde que ele está tirando isso, mas tudo bem. Aqui ele está colocando farming e plotting, tá? Eu acho errado ele colocar farming e plotting, porque o plotting você pode plotar suas coisas todas e você depois vende seu plotter. Você vende aquela máquina plotter lá que você vai montar com um Threadripper, com um i9, com um Ryzen 9, que seja. Você pode depois vender aquela máquina. Você não precisa manter aquilo. E você vai recuperar, sei lá, 70% do custo de investimento daquela máquina, tá? Você vai plotar isso daí em, sei lá, 6 meses, 3 meses, um ano, depende de quanto HD você tem, né? Se você não planeja continuar comprando discos rígidos ad eterno, você pode simplesmente vender essa máquina plotter. Ou você pode, se você planeja continuar comprando discos rígidos, mas numa frequência mais baixa, ou você vai comprar mais devagarinho, você pode simplesmente pegar uma máquina mais leve para plotar. Você não precisa ter uma super plotter, né? Uma máquina absurda para plotar, né? Então, tudo isso, pessoal, vai fazer diferença nessas contas. Então, aqui as contas podem estar um pouquinho, né, mexidas, mas só para a gente ter uma ideia, né, eles fazem esse tipo de conta e eles colocam esse tipo de valor aqui.
Sinceramente, você não precisa de mais do que um i3 para ser farmer. Você bota um i3 para farm, bota lá boas placas com cada placa com 8 discos, por exemplo, bota lá, vai conseguir botar 5 placas em cada máquina dessa, cada i3, mais 8 HDs que o seu i3 já vai suportar naturalmente, 40 mais 8, 48 discos, você consegue botar numa máquina 48 discos. Se você conseguir comprar discos de 10 teras, um preço razoável, é 480 terabytes que você consegue colocar no seu farmer. Pelo amor de Deus, pessoal. Isso sem falar em discos USB. Isso sem falar em discos USB. Se você ainda quiser botar discos USB, ainda é possível colocar discos USB. E o céu é o limite, né? O céu é o limite que você pode botar hubs USB, etc. Vamos continuar. Pessoal, aí aqui houve uma pergunta que fizeram a seguinte pergunta para eles, especificamente para o Brian Cohen. Se o Mad Max Plotter, né, ele perde, o quanto ele está perdendo para o K32 original, né, o K32 do blockchain, do Shia Blockchain original. E aí ele responde o seguinte, olha, nas meus testes e tal, né, minha percepção, né, ele coloca assim, ele está perdendo mais ou menos 0,1%, ou seja, 0,1% das tabelas, das inclusões nas tabelas. Né? Segundo ele, o plot feito pelo Mad Max é um pouquinho menor do que o plot feito pelo Shia Blockchain, tá? Mas é bem pouquinho. E pelo que ele está falando, 0,1% é muito pouco. Tá? Segundo ele, a gente tem 0,1% a menos chance de ganhar de um desafio com um plot feito pelo Mad Max. Aí, pessoal, vocês me desculpem, mas eu meio que discordo, tá? Porque eu testei os plots, eu fiz os Shia plots. Mais para frente eles vão falar muito mais sobre o Shia checks, o Shia plots check, tá? Eu fiz o Shia plots check, eu fiz o Shia plots check com até 200 checagens. E os plots do Mad Max conseguiram ser melhores do que os plots do Shia Blockchain. Aí alguém pode dizer assim para mim: ah, Léo, você deu sorte, a tua amostragem foi pequena e tal. Realmente, pode ser que eu dei sorte, não estou discutindo, tá? Mas eu não posso dizer que eu não posso confirmar o que ele está dizendo, tá, pessoal? Mas se ele está dizendo, pessoal, ele deve ter feito algum estudo, ele deve ter olhado, ele que criou essa parada toda, então provavelmente ele chegou e fez uma análise e ele falou, não, pessoal, olha só, tá realmente, né, tem alguma diferençazinha e tal, então isso pode realmente estar acontecendo, tá? Mas assim, cá entre nós, 0,1% é muito pouco para a gente se preocupar, tá? Minha opinião. E ele mesmo coloca isso de uma maneira quase que ridícula e assim, fazendo pouco caso do que ele mesmo está falando, tá? Aqui, pessoal, o Gene Hoffman ele está dizendo o seguinte, que o pessoal fez alguns testes e tal com números muito altos no aquele plots check, né, o Shia plots check, e conseguiram achar diferenças de menos de 1% entre os plots do Mad Max com os plots do Shia, de referência do Shia. Então, tipo assim, sinceramente, de novo, volto na amostragem, tá? Eu não posso garantir. Eu acho que você tem que fazer. Primeiro, você tem que pegar tanto um número tão grande de plots para você poder ter realmente uma amostragem grande. Pegar assim, 1.000 plots do Shia Blockchain e testar contra 1.000 plots do Mad Max. Com, né, 1.000 plots de um, 1.000 plots do outro, e fazendo com uma checagem de 1.000 desafios. Pelo amor de Deus, vai levar, sei lá, talvez anos para fazer esse tipo de checagem. Não vou dizer anos, mas meses. E isso ninguém teria condição de ter feito em tão pouco tempo. Né? Então, só para a gente ter uma noção assim de como é complexo esse nível de checagem. E aqui, pessoal, uma coisa que eu gostei bastante que ele falou do Mad Max, né? Primeiro que eles falaram que eles estão em contato com o Mad Max que fez o Mad Max Plotter. Né? Então, isso eu achei super legal, porque primeiro, no início, né, o Brian Cohen
ele foi muito cético. Ele falou assim: não, esse plotter de alto desempenho e tal, não sei o que, não produz resultados idênticos. Ele falou isso no Twitter. Não produz resultados idênticos aos plotters de referência produzido pelo Chia Blockchain. Só falou isso. Ou seja, né, não é igual e tal, né? Você botando uma pulga atrás da orelha. Beleza. Um dia depois, ele já falou o seguinte: ele já foi lá, fez um post e tal, e mencionou o nome do Mad Max. No outro dia, eles marcaram essa reunião que está acontecendo agora. E na reunião que está acontecendo agora, eles não só mencionaram o nome do Mad Max, tá? Como eles também colocaram o link do GitHub do Mad Max. Ou seja, para você baixar o Mad Max Plotter. Então eu achei muito legal essa parte, porque não só um reconhecimento para o cara que fez o Mad Max Plotter, mas um reconhecimento, né, da comunidade, que a comunidade está trabalhando, cada um, né, da maneira que pode, né, cada um da maneira do seu conhecimento, mas trabalhando para construir alguma coisa pela moeda, não só pela moeda, né, mas pelo projeto, né, do Chia. Porque o Chia não é só uma moeda, o Chia é um projeto. Né? Se a gente pensar no Chia como uma moeda, a gente entra em desespero, porque a moeda está caindo de preço, a gente fala, meu Deus, a moeda já era, etc e tal. Mas a gente sabe que ela está caindo de preço agora, a gente sabe que quando saírem os pools, provavelmente ela vai passar a subir de preço, porque ela vai entrar em uma espécie de hype de novo. A gente sabe que quando a Chia for listada nas principais trades, né? Na Binance, por exemplo, ela tende a dar uma subida boa. Então, tudo isso vai acontecer no seu devido tempo. Né? Mas, assim, o fato de eles reconhecerem isso, na minha opinião, é um reconhecimento de que eles aceitam o trabalho da comunidade em prol da moeda, em prol do projeto deles. Tá? E mais uma coisa legal. Segundo eles, o Mad Max já está trabalhando em conjunto para o próximo protocolo. Então, de novo, o Mad Max, assim, é bem provável que vai ter uma versão do Mad Max para... Bem provável não, é quase certo, né, pessoal? Que vai ter uma versão do Mad Max para o novo protocolo. E poxa, eu não podia estar mais feliz sobre isso. Vamos lá, vamos continuar. Pessoal, eu vou entrar nesse detalhe aqui, mas eu vou entrar bem rapidamente. Ele aqui está falando sobre que o protocolo de pooling da Chia é uma coisa nova, mas é uma coisa que, segundo ele, está tão bem formulado, está tão bem embasado e tal, que existem interesses de outras moedas utilizarem o mesmo protocolo. Da mesma maneira que o Ethereum e o Ethereum Classic usam o mesmo protocolo, o Ethash, né? Da mesma maneira que o Bitcoin e o Litecoin usam o mesmo protocolo. Eu acho que o Litecoin, se eu não me engano, se eu estiver enganado, vocês me desculpem. Usam o mesmo protocolo, né, que é o SHA-256. Eles estão tendo... eles estão despertando interesse em outros projetos de utilizar esse protocolo que eles estão criando para essas moedas. E aí utilizariam o mesmo plotter e tal, etc. Então, eles estão falando um pouco sobre isso, tá? Não vou entrar muito no mérito, mas esperem novas moedas utilizando o mesmo protocolo, tá? Só para vocês saberem que isso provavelmente vai surgir. E o Brian Corrin está falando isso com uma alegria do nada, tipo, então meu filhinho recém-nascido tá na alta, né? Acho interessante isso, né? Vamos lá. Aqui, pessoal, uma outra pergunta. Se seria fácil para pessoas que estão desenvolvendo esses plotters otimizados, né, igual o Mad Max, se seria fácil eles fazerem mudanças, né, fazerem essas mudanças que vão acontecer para a blockchain 2.0, né? Estou colocando esse nome, mas não sei, a gente não sabe se vai ser assim. Se seria fácil para eles fazerem essas mudanças para começarem a plotar para a nova blockchain, tá? Para a nova blockchain que vai permitir os pools, né? E ele está dizendo que sim, o próprio Jim Hoffman está respondendo sim, vai ser fácil, não vai ser difícil, vai mudar algumas coisinhas, mas
a raiz do plot vai ficar a mesma. Então, para que não se preocupem e tal, que, né, achei bacana porque de uma maneira ou de outra fica uma coisa, né, eles não vão manter segredo, eles não vão ficar fazendo, não vão criar dificuldades para esse tipo de coisa, né? Aí surge uma pergunta que muito interessa todos nós, se a gente vai poder utilizar os plots atuais e os plots novos ao mesmo tempo, né? Se ambos os plots vão continuar válidos, tá? Lembra que eu falei para vocês em um dos vídeos, eu até mostrei alguma notícia para vocês, existiam rumores de que eles queriam fazer os plots atuais com uma certa validade para 3 meses, para 6 meses, para nos obrigar de, em algum tempo, replotar esses plots para o novo protocolo. Então, parece que isso não vai acontecer. Não, eles não vão nos obrigar a replotar, tá? Só que, infelizmente, esses plots não vão valer para os pools, tá? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: os plots atuais vão continuar valendo para o solo farming, tá? E os plots novos vão valer para os pools, porque eles vão ter aquela assinatura do singleton, né? Que você vai poder fazer o plot, uma assinatura do singleton, e aí você atrela aquele plot ao pool. Pessoal, só para vocês entenderem, isso é o que vai garantir que não aconteça o que está acontecendo hoje. O pessoal farmando no HPool e ao mesmo tempo em solo farming. Ou no HPool e ao mesmo tempo no Core. Né? Esse tipo de coisa que está acontecendo, né? Tem acontecido. Né? O pessoal está correndo o risco de ser banido no HPool. Tá? Ou no Core. Tá? Isso é um risco que esse pessoal está correndo. Tá? Não adianta, não adianta, não tem como você fazer isso 100% sem riscos, tá? Mas é aquela história, né? Alguém vai falar assim para mim, Léo, mas poxa, a gente já está ganhando tão pouco, etc e tal. Pessoal, isso não é justo, tá? Cá entre nós, isso não é justo, vocês estão tirando de alguém, vocês estão tirando de outras pessoas, quem está fazendo isso está, de alguma maneira, está prejudicando a rede, tá? Pode ser que não esteja prejudicando a rede blockchain em si, mas está prejudicando ou prejudicando o pool que vocês estão, ou prejudicando os dois pools que vocês estão, tá? Vocês estão prejudicando. Então não adianta, tá? Vamos ser honestos, tá? Não existe almoço grátis, né? Se vocês estão almoçando 2 vezes, alguém está ficando sem almoço aí, tá? Então, o novo protocolo vai resolver esse problema, por quê? O seu plot ele vai ter um contrato de pooling, que é o tal do singleton. Tá? Esse singleton ele vai estar atrelado a esse contrato, e esse contrato ele vai só ser viável naquele pool. Tá? Vocês não vão conseguir estar em 2 pools ao mesmo tempo. Então, isso resolve o problema. O que ele está dizendo é o seguinte, que provavelmente, a partir de algum momento, os pools que hoje trabalham sem esse protocolo vão passar a trabalhar com esse protocolo. E aí, os plots que a gente tem atualmente não vão funcionar em pool nenhum, né? Nem em HPool, nem em Core, porque todos esses pools vão ter feito upgrade para o novo protocolo. Né? E aí, a gente só vai poder fazer solo farming com esses plots. Tá? E cá entre nós, com a rede desse tamanho, pessoal, solo farming não vai valer a pena. Então, de uma maneira ou de outra, a gente vai acabar migrando migrando esses plots. Então, né, vai ser uma questão pessoal. O plot vai continuar funcionando? Vai. Mas por uma questão pessoal, por uma questão de que eu não vou ter o que fazer com esses plots, eu vou acabar tendo que replotar eles. Tá? Eu acho que eu fui claro, né? Eles continuarão funcionando, sim, mas os pools que hoje trabalham com esses plots vão parar de trabalhar com esses plots porque vai ser muito complicado viabilizar isso daí sem o protocolo que viabiliza os plots serem únicos para aquele pool. Né? Hoje os plots eles são do jeito que eles estão. Você pode fazer essa jogada que o pessoal, que alguns têm feito, não vou falar todos, né, mas alguns têm feito, e isso tem de certa maneira, pessoal, afetado bastante a rede. Tá? O HPool tem banido muita gente que tem feito isso, o Core tem banido muita gente que tem feito isso, isso tem acontecido. Tá? Então, quem está fazendo isso, tome muito cuidado, tá? Eu não recomendo, mas assim, isso tende a acabar. Com um protocolo novo, isso tende a acabar, e é isso que eles estão explicando agora. Só complementando uma parte,
essa parte dos contratos, do singleton, etc., vocês podem mudar de pool sem ter que replotar. Vocês podem deixar de farmar num pool e podem farmar em solo farming, por exemplo, né? É o que o autor ele chama de self-pooling, né? Eu sou meu próprio pool, né? Isso tudo sem ter que replotar, mas só com os novos contratos, só com o novo protocolo, né? Só com os novos plots que ainda não começaram a funcionar. Então, para que vocês tenham noção do que vai acontecer, né? A gente vai ter muita liberdade com os nossos plots, porém só com os novos plots. Os plots atuais, a tendência é que eles fiquem obsoletos, porque ninguém mais, nenhum pool mais, vai querer trabalhar com esses plots dessa maneira. Tá? Acredito que o HPool deva segurar um pouquinho, talvez o Core ainda segure um pouquinho, mas segure um pouquinho para dar tempo da gente replotar, tá bom? Pessoal, eu gostei dessa pergunta. A pergunta foi a seguinte: por acaso pode existir um ASIC ou um FPGA, né? Quem está acostumado com esse tipo de equipamento, né? Quem está acostumado a minerar outras criptomoedas e tal, e conhece aquelas caixas, né? Mais ou menos desse tamanho, assim, né? Só para vocês. São caixas que mineram criptomoedas, tá? Se pode começar a existir uma máquina dessa voltada especificamente, desenhada especificamente para fazer a fase 1 do plot o mais rápido possível, tá? E aí ele responde o seguinte, que sim, tá, foi inclusive o Bill Blank. Ó, se a NVIDIA, por exemplo, decidir fazer um equipamento para isso, eles com certeza vão fazer, mas isso tem um custo e o custo não é baixo. Aí eles complementam, outros deles ainda complementam, falam assim, para você ter uma máquina dessa que faça isso com velocidade, você precisa ter muita largura de banda de memória. E provavelmente exclui os FPGAs, porque os FPGAs não teriam esse tipo de condição. Você precisaria de um ASIC, né? Os ASICs são máquinas já com são máquinas mais refinadas para esse tipo de processo. E para você ter essa largura de banda tão grande, você precisa ter muitos canais de memória, né? Muitos chips NAND, né? Então, muitos canais de memória e muitos chips NAND, você precisa ter uma área de, ele fala ASIC area, né? É uma área muito grande. A sua máquina começa a ficar maior. E quando você começa a ter muitos chips e uma área de máquina maior, o teu custo da sua máquina começa a crescer. Então, de novo, vocês voltam para o custo. Aí o outro complemento fala o seguinte: é muito mais barato comprar HD. Né? Você é muito mais barato você ter. Lembra da história? Né? Para ter 50 teras, para simular 50 teras de espaço, basta você ter 3 discos de 18 teras e está tudo resolvido. 3 discos de 16 teras, talvez, já esteja tudo resolvido. Você não precisa ter uma máquina que custe muito cara, que tenha um monte de memória RAM, que custa muito caro, né? Então, hoje, pessoal, com a tecnologia que existe hoje, isso não aconteceria. Talvez no futuro, pessoal, isso aconteça, e talvez no futuro eles precisem aumentar do K32 para o K33 e assim por diante. Né? Mas, assim, achei muito interessante essa pergunta, porque ela resume o que aconteceu com todas as outras criptomoedas. O Bitcoin, no início, era minerado num processador de computador. Depois passou para a placa de vídeo, que já é um processamento um pouco mais refinado, né? Um pouco mais paralelizado, vamos colocar assim. Né? Aí vieram as placas de vídeo, as placas de vídeo evoluíram. Aí vieram as outras criptomoedas se beneficiaram das placas de vídeo. E aí depois vieram os ASICs, né? Primeiro vieram os ASICs de Bitcoin, depois vieram os ASICs das outras criptomoedas. Então, tipo assim, eles estavam tentando praticamente prever o futuro no Chia, né? Então, pelo que eles estão falando, né, hoje, com a tecnologia que existe hoje, isso não seria viável economicamente. Nossa, eu achei muito legal essa pergunta. E aí o Brian Cohen encerra esse raciocínio do ASIC falando o seguinte: e aí, pessoal, o custo, né? Vocês voltam a ter um custo enorme de energia
quando o nosso custo de energia hoje é muito baixo, né? E realmente, você manter um HD ligado não gasta nada, né? Você vai gastar um pouco mais para plotar, mas depois que você já plotou, depois que seu plot está pronto, você acabou, você não tem mais custo nenhum de energia, tá? E a reunião acaba com essa última pergunta que eu acabei de mostrar para vocês, né? Pessoal, eu gosto disso, né? Eu fico embasbacado, né, com esse tipo com esse tipo de conversa técnica, né? É técnica, mas é técnica de uma maneira até simplificada, né? Essa parte da conversa é técnica, mas de uma maneira simplificada, porque a gente sabe que esses ASICs consomem muita energia, né? Só para mostrar para vocês um site rapidinho, uma máquina dessas, né? Uma máquina dessas que minera, por exemplo, Bitcoin, por exemplo, né? SHA-256, por exemplo, o Antminer S19 Pro. Olha quanta energia essa máquina consome. 3 kWh, 3,25 kWh. É muita energia, né? E ela rende $23 por dia, você considerando uma energia a 12 centavos de dólar por 12 centavos de dólar. Nossa energia aqui está entre 17 e 20 centavos de dólar. Vou botar 19. A nossa conta aqui para a mesma máquina opa, 23? Não, é isso aí. Nossa conta já diminui um pouco, né? Acho que estava 27. Opa, Bitminer. Pessoal, eu tô meio vesgo aqui. É 23,15. É, com certeza o nosso rendimento cai um pouco. Mas assim, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês aqui, basicamente, o consumo de energia dessas máquinas é muito, mas muito maior do que seu melhor plotter. Um plotter espetacular, com um Threadripper e tal, com um monte de SSD e tal, não vai gastar 1000 watts. Eu garanto para vocês que não vai gastar 1000 watts. Né? Um farmer com, sei lá, 50 HDs não vai gastar 600 watts. Eu garanto para vocês que não vai gastar 600 watts. Então, não dá para comparar. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, tá? Quem gostou do vídeo, deixa aquele like, tá? Lembrando de convidar vocês para os grupos do Telegram e do Discord, tá? Os links estão na descrição do vídeo. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like. Quem não está seguindo o canal ainda, né, siga a gente e clica no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos, tá bom? Pessoal, aquele abraço e até logo. Tchau, tchau.